Olá, você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. Neste episódio eu vou resolver este problema. Ache a equação do plano beta, que passa pelos pontos A, de coordenadas 3, menos 1 e 2, e B, 2, menos 1 e 3. E pelo ponto I, de coordenadas x1, y e z1, que é a interseção das retas R1, x igual a menos e menos 2, y igual a z mais 5, e R2, x igual a 1 mais t, y igual a 2 mais 5t, e z igual a menos 3 e menos 2t, com t pertencente aos números reais. A reta R1, as equações da reta R1 estão na forma reduzida com variável independente z. E da reta R2, as equações são as paramétricas. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos começar, né? Então, fiz aqui o desenho do plano beta, marquei aqui o ponto A e o ponto B, o ponto I, que ele é a interseção da reta R1 e R2. Uma observação aqui, as retas R1 e R2 elas não estão contidas no plano beta, apenas o ponto I. E também marquei um ponto P qualquer, de coordenadas x, y e z. Aí eu teria aqui o vetor AP, o vetor AI e o vetor AB. Para que esses três vetores estejam contidos aqui no plano beta, né, eles têm que satisfazer uma determinada condição. Ou seja, para que esse ponto P pertença ao plano beta, nós vamos ver a condição para nós encontrarmos a equação da reta. Mas antes de nós fazermos isso, vamos ver quem é o vetor AP, quem é o vetor AB. O vetor AP é P menos A. O P é x, y e z. E o A é 3, menos 1 e 2. Então é x menos 3, y menos menos 1 é y mais 1 e z menos 2. E o vetor AB é B menos A. B menos A. É 2 menos 3, menos 1. Menos 1 menos menos 1 é menos 1 mais 1 dá 0. E 3 menos 2 dá 1. Já achei aqui dois vetores. O vetor AP e também o vetor AB. Eu preciso encontrar o vetor AI, para nós colocarmos a condição para encontrarmos a equação do plano. Então nós vamos fazer o cálculo do ponto I, que ele é a interseção das retas R2 e R1. Vamos pegar aqui a equação da reta R2, que está na forma paramétrica, e pegar aqui ó, a primeira equação, que é x igual a 1 mais t, e isolar o parâmetro t. Está aqui, ó. T é igual a x menos 1. Agora eu vou pegar esse parâmetro t e substituir na equação y igual a 2 mais 5t e na equação z igual a 3 menos 2t, para eu encontrar as equações da reta R2 também na forma reduzida. Então, trocando aqui o t por x menos 1, fazendo as contas, o y vai ser igual a 5x menos 3. Então, aqui achei uma equação aqui reduzida. Pegando essa outra equação, trocando o t aqui por x menos 1, fazendo as contas, eu vou chegar nessa outra equação aqui, ó. Z igual a menos 2x menos 1. Façam as continhas aí, confiram aí, certo? Então eu vou ter a reta R2 nas equações reduzidas, só que variável independente x. Aqui eu tinha R1 variável independente z. Então está aqui as equações. Agora o que nós vamos fazer? Substituindo o valor de z, faltou um ozinho aqui, né? O valor de z da segunda equação de R2. Então vou pegar a segunda equação do R2, está aqui, né? Essa segunda equação do R2 aqui, e vou substituir na primeira equação do R1. Então, vou pegar esse z aqui, ó, e substituir aqui, ó. Então, eu copiei a equação, ó, x menos, troquei o z por menos 2x menos 1, menos o 2, que está aqui, certo? Agora, fazendo as contas aqui, o x, fazendo as continhas, o x vai ser igual a 1. Agora é fácil. Agora eu venho aqui, ó, para calcular o y e o z, que depende do x. Eu pego essa equação do y igual a 5x menos 3, troco o x por 1, vou chegar aqui o y igual a 2. Ok? E trocando o x aqui nessa equação do z, vou chegar aqui o z igual a menos 3. Logo, o ponto de intersecção que é x1, y1, vou colocar aqui x1, né? Só para ficar mais legal, x1, y1 e z1. x1, 1, y1, 2... e Z1, 13. Vou colocar um índice 1 aqui para não confundir com o ponto P. Vamos continuar. Então vamos ver qual é a condição para que nós tenhamos o plano beta.
Então eu vou ter aqui um produto misto, que eu simbolizo assim, o produto misto do vetor AP, vetor AI e vetor AB, ele tem que ser igual a zero. Então os vetores estão separados por vírgula entre parênteses. O vetor AB, o vetor AP está aqui, o vetor AB e o vetor AI está aqui. Eu tenho o plano beta aqui. Então para que esses três vetores estejam contidos aqui nesse plano, eu vou ter que satisfazer essa condição aqui. Então como é que se calcula esse produto misto? Que ele é um número. Ele tem que ser igual a zero para que eu tenha o plano beta ali. Na primeira, é um determinante de ordem 3 por 3, onde eu vou ter na primeira linha as componentes do primeiro vetor, no caso o AP, na segunda linha do segundo vetor, no caso o AI, e na terceira linha o vetor AB. Bem, e como é que se calcula esse determinante? Usando a regra de Sarrus. Então aqui eu vou ter, eu tenho 9 elementos aqui, o X, o Y e o Z são números, tá? A hora que eu substituo aqui, eu vou ter um número aqui, outro número aqui e outro número aqui. O x menos 3, o 2 e o 1, eles fazem parte da diagonal principal deste determinante. Eu vou multiplicar eles. Tá? Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 3, menos 6. Aí eu vou pegar aqui o menos 3, o y mais 1 e o menos 1 aqui e vou multiplicar também. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3 vezes y, mais 3y, vezes 1, mais 3. A sobrar esses dois elementos aqui embaixo e esse outro elemento aqui. 1 vezes 0 vezes z menos 2 vai dar 0, não precisa nem marcar ali. Já fiz a conta com esses elementos aqui, multipliquei todos os 9 elementos, de 3 em 3. Agora eu vou multiplicar a diagonal secundária, que é formada pelo menos 1, o 2 e o z menos 2. E tem um detalhe, eu tenho que trocar o sinal. Então o que significa isso? Multiplicar por menos. Então eu já vou colocar o sinal de menos daqui. Menos da forma, com esse menos dá mais. 1 vezes 2, 2 vezes z, 2z. Vezes menos 2, menos 4. Agora eu vou pegar aqui o 1, multiplicar por y mais 1 e por o 1 que está aqui embaixo. E trocar o sinal. Então é menos com esse. Aqui é mais, então vai ser menos 1 vezes y, menos y. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. E aqui, ó, sobrou esses três elementos aqui, ó. O 0 menos 3 e o x menos 3, que é 0, então não precisa calcular. Não precisa colocar ali o resultado que é 0. Então agora vamos juntar os termos semelhantes. X com x, só tem um x aqui, a parte com x, né? Uma parcela com x, 2x. Y com y, tem 3y menos y, dá 2y. Z com z, só tem essa parcela aqui com z. Agora aqui o número, os números, né? Termo dependente. Menos 6, menos 4, menos 10. Mais 3, menos 7. Menos 1, menos 8. Então 2x mais 2y mais 2z menos 8 igual a 0. Observe que todos os coeficientes aqui, o 2, o 2, o 2 e o 8 são múltiplos de 2. Então, vou simplificar, multiplicar na equação por meio. Significa dividir cada um deles por 2. Então, aqui eu vou ficar com x, y, z e menos 4. Então, o plano beta tem a equação x mais y mais z menos 4 igual a 0. Bem, e assim encerramos mais um episódio da nossa série SGA. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e clique nesse botão que vai aparecer aqui à sua direita e faça a inscrição. Aqui à direita no card vai ter um botão que vai te levar para uma playlist de cálculo. Vai lá e assista. Do lado esquerdo aqui em cima você vai encontrar o último episódio da nossa série e na parte de baixo você tem a playlist completa. Então, nos vemos no próximo episódio que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Opelato.